Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, paz de Cristo para todos. Nós somos gratos a Deus, porque quem nos guarda é o Senhor. Ontem tivemos um momento assim na cidade do Rio de Janeiro, muito delicado, né? Foi um período que nós nunca vimos na cidade do Rio de Janeiro, felizmente, trouxe muito transtorno. A gente ora pelos familiares, né, queridos? Que, lamentavelmente, às vezes, as pessoas que nós amamos fazem escolhas das quais nós não desejamos. E aí a Bíblia Sagrada diz que, em Romanos, que nós não devemos ter medo da justiça, mas se andamos na ilegalidade, aí devemos temer a justiça. E, infelizmente, nós tivemos a situação de ontem, nós sentimos por todos os familiares, que os familiares, lamentavelmente, não têm culpa, nem os familiares dos agentes de segurança, principalmente esses que estavam no exercício do seu trabalho. Nós oramos para que Deus possa confortar. E isso traz um reflexo muito grande na cidade do Rio de Janeiro, né? Em toda a cidade, uma comoção generalizada, não só na cidade, mas no país. Mas, como disse ontem, no vídeo que eu enviei para vocês, uns confiam em carros e outros em cavalos ou cavalheiros, porém nós faremos menção do nome do Senhor. Por que faremos menção do nome do Senhor? Porque a nossa confiança está nele. A palavra vai nos ensinar que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. É claro que nós não vamos de maneira alguma colocar a nossa vida em risco. Jesus ensinou bem isso quando ele passou por aquele período de tentação ali no deserto, com o adversário das nossas almas, e o adversário vira para Jesus e fala: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus disse: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, glória a Deus, o Senhor nos guardou. Hoje estamos aqui e a gente tem que tomar cuidado com as notícias que não são verdadeiras, porque algumas pessoas, tudo que elas querem fazer é causar o pânico. A minha mensagem de ontem no vídeo foi uma mensagem com a finalidade de trazer a calma e restabelecer aonde nós estamos colocando a nossa fé, a nossa segurança. E hoje eu vi que teve gente que falou assim: vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. Eu falei assim: em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, nós continuamos confiando em Deus. Amém? Nós continuamos confiando em Deus. Vamos ministrar a palavra. Eu convido você a ficar de pé em referência à palavra. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho escreveu São João, capítulo de número 6, versículo de número 35. Ontem perguntaram para o pastor Manuel assim: vai ter culto? Aí o pastor falou assim: vai. Aí alguém me mandou mensagem no privado e falou assim: pastor, será que o pastor Manuel vai cancelar o culto? Eu falei assim: só se a trombeta tocar. Se a trombeta tocar, aí ele vai falar assim: o culto agora é lá em cima, aqui embaixo está cancelado. Mas fora disso, nem que ele tenha que virar para o zelador lá e falar assim: começa o culto aí, porque a gente está impedido de chegar. O culto vai ter o culto, porque alguém precisa alcançar. E isso é uma realidade tão grande, a gente aprende muito com isso.
no Natal, o Natal ano passado caiu num domingo. Quem lembra disso? Caiu num domingo, não foi? E aí eu falei assim, no domingo, o pastor certamente vai... Foi numa quarta, não foi isso? Foi numa quarta. Eu falei assim, certamente o pastor vai suspender o culto, né? E aí, nós nos falando no telefone, aí o pastor falou assim, não, meu filho, eu vou para o culto, eu quero saber de culto. Aí eu falei assim, glória a Deus, então eu também vou para o culto. E eu achei que só ia chegar no culto, que ia ter só eu e ele. Eu falei assim, vai chegar lá no culto, vai ter só eu e o pastor. O que a gente vai fazer? Ele vai pregar para mim, eu vou ministrar a oferta para ele, eu oro para terminar, ele dá a bênção apostólica e a gente vai embora para casa. Irmãos, chegou lá, tinha umas de 20 a 30 cabeças no culto. Aí eu falei assim, gente, mas tinha gente no culto. Então, queridos, não se atemorize. Se não dá para sair de casa, realmente não saia, não coloque sua vida em risco. Agora, procure fontes seguras, porque enquanto tivermos condições de estarmos com as portas da igreja abertas, estaremos, porque cumpriremos aquilo que está escrito, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém? Evangelho escreveu São João, capítulo 6, verso 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Preciso Senhor, do Pai, teu por todas as tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar Preciso em Ti, de Ti. Senhor, guia-nos, Senhor, neste momento que estaremos aqui cultuando o Teu Quebranta nome, Senhor. Ser conosco, guardando, livrando, em nome de Jesus. Tem uma glória aqui dentro, amém. hein? Rapaz, muito obrigado. Tome seu assento, por favor. Nós sabemos que uma boa alimentação é essencial para manter o corpo saudável. Nós vamos ver que uma boa alimentação, como terra seca, fortalece o sistema imunológico, melhora a saúde mental, previne doenças, promove equilíbrio e também traz longevidade. E distante de Ti, Senhor, é um ato de amor. Eu sinto Deus andando aqui dentro. Tem que ouvir. No gondere meu it o revassui. Consumir muito açúcar, o que acontece? Ó. Diabetes mata ou não? A diabetes encurta o tempo de vida, além de promover amputação e muitas outras coisas, que é uma coisa terrível demais. Você quer ver uma coisa? Uma alimentação, às vezes, tem coisas que é uma delícia. Quem é que gosta de carne assada? Uma carne assada, aquela carne assada de panela bem feita, né? Aquela gordurinha da carne assada. É uma delícia, é ou não é verdade? Giovanni gosta, né? E quem gosta de um bom churrasco? É de Deus, né? Não é de Deus? Um churrasco. E quem gosta daquela gordurinha da alcatra? Meu Deus, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta, é ou não é verdade? Mas se você se empanturrar de, por exemplo, de gordura, o que vai acontecer? Quem é que gosta daqueles salgadinhos, que são aqueles salgadinhos de festa que, quando eu era adolescente, chamava o nome de sacolé de gordura, de óleo? Quem gosta daqueles... minha esposa gosta daquele salgadinho. Já falei para ela, viúvo é quem morre. Já falei para ela que viúva é quem morre, que ela se cuide, né? Que eu quero ela viva por muitos anos. Mas todas essas coisas, aos nossos olhos, ao nosso paladar, elas são coisas assim, né?
por exemplo, deliciosas demais. Quem é que gosta de uma boa Coca-Cola? E você sabia que usa Coca-Cola até para limpar mármore? Imagina, se aquilo limpa mármore, imagina o que aquilo faz com o nosso organismo. É ou não é verdade? Limpa também, né? Vai dessa. Fora a quantidade de açúcar. É ou não é verdade? Agora, e tem gente que, por exemplo, tem gente que acha que está bebendo líquido, está bebendo suco, refrigerante, está bebendo, mas não bebe água. E quem não bebe água, o que acontece? Nós temos uma enfermeira ali, o que acontece com quem não bebe água, Simone? Pedra no rins? Dá ruim no rins. E aí, o que acontece? Pode desenvolver, pode passar pelo tratamento de hemodiálise, né? Tudo porque não bebe água. E você sabia que uma grande parte do nosso corpo é feito de água? 75%. É muita coisa, né? Você tem que repor isso aí, né? Por mais que você seja assim magrinho, que nem o Jackson, tem que beber água, não importa, né? E isso daí são só umas pequenas coisas. Por exemplo, o sal. Olha, eu tenho que confessar meu pecado. Eu gosto de uma comida, não é salgada, eu gosto de uma comida bem temperada. E o sal, ele realça aquele sabor, ou não é verdade? Mas a gente tem que maneirar. Por quê? Ele pode fazer com que você desenvolva doenças cardíacas, né? Mexa com a pressão, por exemplo, né? São situações e são aparentemente coisas saborosas ao nosso paladar e também aos nossos olhos, porque quem aqui é que nem eu, que come primeiro com os olhos? Como é que se come primeiro com os olhos? Se eu chegar num lugar e eu não gostar da comida, se for na casa de alguém, eu vou comer por educação. Mas se eu não gostar, um dia eu fui, e tem umas coisas assim que eu não... Tem umas coisas, não, tem uma coisa só que eu não como. Eu não como frango. Aí eu fui pregar num lugar, eu levei o evangelista Douglas comigo, aí falaram assim, aí eu virei para o Douglas e falei assim, Douglas, quando terminar, vamos sair correndo, vamos embora. Aí eu não quero jantinha, não quero nada disso, não quero... Da outra vez que a gente veio e serviram não sei o quê, um hambúrguer, eu não quero nada, eu só quero ir embora. Aí conseguiram me prender. Aí falou assim, não, mas a gente fez uma jantinha para o senhor, olha, com tanto carinho. Aí quando eu sentei lá na mesa que botaram estrogonofe de frango. Aí eu fiquei olhando assim... Aí eu virei para o Douglas e falei assim, tu é testemunha do meu sacrifício. Mas eu comi. Aí o Douglas falou, tu vai comer? Eu falei assim, Jesus disse que tudo que botar à mesa é para a gente comer, né? Eu vou comer na obediência daquilo que Cristo falou, mas por mim mesmo. Mas, às vezes, acontecem essas situações. Mas, por exemplo, eu só não como isso de coisas normais. Coisas normais. Eu não estou falando assim, por exemplo, de preá. Tem gente... Quem come preá aqui? Tem alguém que come preá? Meu Deus, tem. Ah lá, olha, Sueli, Walter. Meu Deus do céu. Viu? Mais alguém que nem eu, assim, que não come essas coisas, assim. Que Deus tem um chamado missionário, mas tem que mudar o paladar, alguém assim, que nem eu. Né? E a gente olhando assim, e tem muita alimentação que, às vezes, por exemplo, ela não é tão atrativa aos nossos olhos. É ou não é verdade? Uma abóbora cozida com uma batata, um gilozinho cozido, uma saladinha de alface, cebola. Quem aqui não come legumes? Quem não come legumes? Faz assim, pode fazer. Fica... Ah lá, não come legumes. Quem não come verdura? Viu? Só Jesus, né? Quem come qualquer coisa, até pedra, se botar sal, come pedra. Aí, glória a Deus, aleluia.
Se não tiver frango, se botar sal, eu também como. Então, a gente está vendo que todas essas coisas, aparentemente, né? Por exemplo, salada, nós vamos ver que no livro de Daniel, por exemplo, e a Bíblia vai dizer que assentou-se Daniel no seu coração, firmou no seu coração, que não iria se contaminar com os manjares do rei. Ele iria fazer algo diferente, ele ia dedicar a alimentação dele a honrar o nome do Senhor. E aí ele fez um desafio lá com o camarada que era responsável por ele e tudo mais, e o camarada até ficou preocupado, porque ele virou e falou assim, pô, mas isso daí, isso e isso não deixar vocês saudáveis, porque às vezes a gente tem uma mentalidade que aquilo que nos deixa saudável é aquilo que todo mundo está comendo. Por exemplo, a gente vê aqueles comerciais de televisão, esses dias saiu até uma matéria que tem um monte de alimento aí que vai ganhar um rótulozinho escrito assim, não recomendado ao consumo humano. Irmão, se não é recomendado ao consumo humano, por que a gente continua consumindo, né? Mas eu não vou falar o nome aqui dos alimentos para não cancelar o vídeo, a live, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa que não faz bem para a gente. Por exemplo, ketchup. Quem gosta de ketchup, assim, tem que botar ketchup em tudo. Aquilo faz mal, você sabe disso, sabe? Que aquilo pode fazer você desenvolver uma úlcera. Quem gosta aqui daqueles Guaraná, daqueles copinhos? É esse daí mesmo. Quem gosta? Não posso falar. Guaraná natural, mas aquele é industrializado, né? Um dia o Lucas, a gente foi parar na emergência com o Lucas, quando ele era novinho, por causa desse negócio. Porque compravam caixas daquele negócio e davam para o meu filho, aí eu falava assim, não compra, aí já viu como é que é Bisa, né? Aí a Bisa comprava caixas e caixas, eu falei assim, gente, vocês vão acabar com a saúde. Até que ele foi um dia parar no hospital por causa daquilo, quando chegou lá e o médico perguntou o que é que ele estava consumindo no dia a dia dele, e aí quando falei Guaravita, não podia falar, falei. Aí falei, aí ele falou assim, isso daí está acabando com a saúde dele, vai fazer ele desenvolver uma úlcera, e aquela úlcera pode evoluir para uma coisa pior. Eu não estou falando que você tem que ser um radical, extremista, não, mas eu estou falando que o equilíbrio faz com que a gente tenha uma vida saudável. E nós vamos ver que muitas pessoas, às vezes, não têm o equilíbrio, e muitos tentam sobreviver com fast food. Você já viu, por exemplo, como é que é feito aquele nugget? Irmão, se você parar para reparar como é que é... Quem gosta de nugget? Olha... Não, então eu vou desafiar você a uma coisa. Quando você chegar em casa, bota no YouTube assim, como é feito nugget. Ou como é feito salsicha. Nunca mais você vai querer comer. Se você... tem uma outra coisa que eu não como. Tem uma outra coisa que eu não como. Língua de boi. Aí, tem gente falando gostoso, tem gente que até aguou a boca. Eu não como. E é saudável, mas isso aí é da minha parte mesmo, que eu acho que língua de boi é que nem moela de galinha. Eu não como a galinha, eu vou comer a moela. Deus me livre. Deus dê livramento de um negócio desse. Só imaginar que... Eu não vou nem falar para você não começar a puxar aí o... Mas aí o que acontece? Essas duas coisas que eu falei aqui, elas não têm nada demais, elas feitas de maneira correta é até saudável. E tem coisa que a gente não come assim por pura frescura, ou não é verdade? E tem outras que a gente simplesmente ignora e às vezes prefere ir pelo meio mais fácil. E quando a gente pega isso e traz para o lado espiritual, nós vamos ver que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus.
E se ele é templo do Espírito Santo de Deus, nós devemos ter um cuidado com este templo. Né? Por exemplo, alguém virou para mim e falou assim, esses dias eu estava na academia, encontrei com o irmão, na academia ele virou para mim e falou assim, isso aí, né, se preparando para o verão. Eu falei assim, não, eu só não quero antecipar a minha morte. É só isso. Aí ele falou, como assim? Aí eu falei assim, você já viu alguma pessoa que malha, que corre, diabético? Aí ele, não. Aí eu falei assim, então, eu gosto de um açúcarzinho, entendeu? Então, eu tenho que queimar esse açúcar. Eu gosto, de vez em quando, de uma gordurinha, então eu tenho que queimar essa gordura, tenho que dar um jeito de me livrar dela. E eu escutei uma mensagem do pastor Luciano Subirá, e ele falou a história de um pastor australiano, que foi, assim, um grande avivalista no período que o Senhor o levantou, e ele escreve um livro, e no final daquele livro, ele vira e fala assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais entregar a mensagem. Aquele homem morreu de maneira precoce. Por que ele morreu de maneira precoce? Porque ele tinha um grande chamado, mas ele não cuidou da própria saúde. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós sabotamos aquilo que Deus tem conosco. Nós dificultamos o processo quando nós não prestamos atenção nas ferramentas que Ele nos deu. E qual é a principal ferramenta que Ele nos deu? Este corpo. E nós devemos cuidar bem dele. Só que não basta só cuidar deste corpo de maneira saudável, nós temos que cuidar também da alma. E como nós fazemos para cuidar da alma? Nós temos que ver com que a gente tem alimentado a nossa alma. Com que será que nós estamos alimentando a nossa alma? Como nós estamos nutrindo a nossa alma? Como será? Será que nós estamos nutrindo ela com qualquer coisa? Por exemplo, eu já ouvi casos de pessoas que viram e falam assim, o templo sou eu não preciso ir à igreja, porque o templo sou eu. Aí eu falei assim, talvez essa pessoa, penso eu, que a pessoa que tem este tipo de pensamento, é porque ela não quer estar debaixo de um pastoreio, ela não quer ter alguém que saiba da vida dela, cuide da vida dela e confronte ela, para que ela venha crescer diante de Deus. Ela tem problema com liderança, provavelmente é isso, porque quem entendeu que nós precisamos de um pastoreio, não vai ter a menor dificuldade de frequentar uma casa de oração e se submeter ao pastor daquele lugar. É claro que nós devemos observar o seguinte, você não deve estar numa igreja próxima da sua casa, você deve estar numa igreja que é próxima da Bíblia. Se essa igreja é perto da sua casa, glória a Deus. Agora, se ela não está próxima das Sagradas Escrituras, desculpa, queridos, eu não estou pregando aqui contra a igreja nenhuma, eu estou falando aqui que aonde não tem Bíblia não cabe você. Não é sobre local, é sobre aonde não ter Bíblia, aonde não tem palavra, aonde não tem profundidade nas Escrituras, aonde tudo que você ouve é o que te agrada e não que te confronta, não que te leva a uma transformação, você deve começar a se preocupar. Por que isso? Porque quando nós começamos a ministrar sobre o Evangelho Fast Food, e eu quero voltar lá no texto que nós lemos no primeiro sermão, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e o 4, que diz assim, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, ou seja, eles vão pegar pessoas que digam para eles aquilo que agradam a eles. Todos que estão aqui conhecem a história do rei Acabe? O rei Acabe foi um rei lá em Israel, um rei muito famoso, que casou-se com uma mulher
que a gente fala que ela era uma mulher prostituta, mas não é porque ela deitava-se com outros homens, é porque ela adorava outros deuses, ela servia a outros deuses, ela não servia ao Deus verdadeiro, ao nosso Senhor. Então, por isso que ela é considerada, na Bíblia Sagrada, por alguns estudiosos, como uma meretriz, alguém que não servia a Deus. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que um dia Acabe faz aliança com Josafá. E ele faz aliança com Josafá porque seus filhos casaram. Eu já expliquei isso aqui. E falei para todos aqui que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente faz aliança. Por que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente faz aliança? Porque não há intimidade ou amizade entre as trevas e a luz. Não dá para você ser amigo do Evangelho e continuar amigo do mundo. Não dá para você falar que carrega Deus no coração, que nem eu escutei um humorista dizer aí, ele falando assim, não, porque Jesus, ele não é o caminho, assim, mais certo. Aí eu virei e falei assim, nossa, rasga essa Bíblia aí, porque Jesus, ele se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, e alguém que diz para mim assim, olha, eu tenho ligação direto com Deus, e ignora Jesus, essa pessoa não tem ligação com o Pai, porque o próprio Jesus declarou o seguinte, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, alguém que rejeita Jesus não conseguirá jamais chegar ao Pai. E como é que alguém pode rejeitar a Jesus? Quando rejeita os seus ensinamentos. Porque a palavra diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e atendem ao meu chamado. E como é que nós ouvimos a voz do Senhor e atendemos o chamado dele? Quando nós obedecemos. Se não há obediência, se ele diz que comunhão tem a luz com as trevas, e nós continuamos aliançados com as trevas, estamos desobedecendo, e logo então não ouvimos a voz dele. E Acabe fez uma aliança lá com Josafá. Acabe era aquela pessoa que tinha cara de crente, se vestia como crente, andava como crente, declarava-se como crente, dizia que servia a Deus, mas não tinha nada de crente, porque não aceitava ser confrontado. Não aceitava. E aí, sabe o que aconteceu? Ele tinha os profetas lá, ele tinha uma galera lá, que ele tinha, sabe, ele se cercou de pessoas que falavam só o que lhe agradava. Isso é tão verdade que Acabe chega para Josafá e fala assim, vamos à guerra comigo. E aí Josafá fala assim, olha, eu só vou à guerra se primeiro a gente consultar o Senhor. Aí ele fala assim, olha, calma aí, rapidinho. Aí chamou a galera que ele tinha se cercado. Eram 400 pessoas que cercavam ele. E aquele pessoal começou a falar para ele, vai que Deus é contigo, vai que Deus vai te dar vitória, vai que Deus vai na sua frente, vai, olha, Deus vai entregar os seus inimigos nas suas mãos. Porque quem não quer ser confrontado só vai querer ouvir aquilo que lhe agrada e ainda vai querer convencer-te de que ele está certo. Vai querer convencer-te de que ele está certo. E aí nós já sabemos o resumo da ópera daquela situação. Josafá vira, e é aí que nós devemos ter discernimento, porque um crente, a primeira coisa, que se eu fosse aqui dizer para você, a primeira coisa dos dons espirituais que eu e você deveríamos ter é discernimento. Discernimento das Escrituras, discernimento de espíritos, discernimento de espíritos.
eu já vi uma pessoa possuída pelo diabo falar em línguas. Nós temos que ter discernimento. Nós temos que buscar discernimento. Pastor, e como é que eu busco esse discernimento? Paulo vai dizer assim para Timóteo: recomendo que tu compre colírios. Para quê? Para que você veja. A gente precisa orar, a gente precisa buscar. A gente precisa ir atrás daquele que abre a visão. Você quer ver uma coisa? Um dia, quando a gente não tem a visão aberta, a gente se desespera na primeira situação difícil. Um dia cercaram, como é que é o nome do profeta? Eliseu e seu servo. Estava lá, cercou, agora vamos acabar com Eliseu e tudo mais, a gente já conhece a história lá. E aí, de repente, o servo acorda de manhã e vê aquela situação, olha, e corre para dentro lá da casa lá e fala assim: meu senhor, estamos cercados por carros e cavaleiros. Aí o profeta, porque quem tem Deus, quem tem discernimento, quem tem confiança em Deus, não se desespera, não. Sabe que quem guarda ele não dorme. Quem te guarda não dorme, querido. Se há alguma dúvida disso no seu coração, é porque está faltando palavra. É porque você não está mergulhando na palavra. É porque você não está se alimentando da palavra. E não apenas isso, é porque você não está desenvolvendo com ele um relacionamento. Eu lembro que um dia, e isso é tão interessante, eu lembro que um dia eu estava passando numa situação tão difícil que eu virei para Deus e falei assim: olha, Deus, deixa eu falar uma coisa com o Senhor. Olha, eu estou nessa situação porque foi tu que me colocaste. Foi tu que me colocaste. Tu disseste com todas as letras, em bom alto som, que foi tu que determinaste isso para a minha vida. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou perdendo. E sabe o que acontece? Eu quero falar uma coisa que Moisés disse para ti quando tu disseste que iria destruir o povo. Moisés disse assim: por que tu vai fazer isso? O que dirão as outras nações a teu respeito? Que tu tiraste o teu povo lá do meio do Egito para matar eles no meio do deserto? Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim: vai ficar feio para ti. Aí eu virei e falei assim: olha, Deus, eu vou falar o que Moisés disse. Se eu continuar perdendo desse jeito, vai ficar feio. É para você, porque eu sirvo a você. Eu sirvo ao Senhor, e foi o Senhor que disse isso para mim. Vai ficar feio, é para o Senhor. Olha, o Senhor, todo mundo sabe que foi o Senhor que me colocou nessa situação. E aí, Deus, não foi tu que me colocaste? E agora eu estou perdendo e eu não estou fazendo nada para perder. Ao contrário, eu estou me esforçando o máximo possível para ganhar, mas eu sei que a minha força não é suficiente. Eu estou esperando uma ação sua, ó Deus. Essa foi a minha oração. E naquela oração, eu lembro que eu estava numa pedreira e eu estava com uma Bíblia tão cheia assim, sabe quando você chega ao seu limite, que eu virei e falei assim: já que tu não vai me responder, eu não quero mais saber. E peguei a Bíblia e virei as costas e fui embora. E zuni a Bíblia aqui assim, pedreira abaixo, e fui embora. E falei assim: já que tu não quer mais me responder, não vai mudar essa situação, então também não quero mais falar contigo. Eu não estou falando que você tem que encurralar Deus na parede, mas Moisés disse para Deus assim: então me mata. Já que tu não vai fazer nada, então é melhor que eu morra, é melhor que meu nome seja arriscado do livro da vida. Eu não estou falando que você tem que fazer esse tipo de oração, eu estou falando que se você conhece as Escrituras, você sabe muito bem como dialogar com Ele, como se relacionar com Ele, como falar com Ele. Tudo que Ele quer é estreitar o relacionamento dEle contigo. Ele quer estreitar. Talvez para alguns aqui vão virar e falar assim: nossa, o pastor zuniu a Bíblia, falou com Deus assim. Deixa eu te falar, não se escandalize com a minha intimidade. Nunca mais eu zunirei a Bíblia daquele dia. Foi só naquele dia, foi uma pirraça de filho mimado, sabe? De alguém que sabe exatamente com quem está falando. Eu estava falando com meu pai. Agora, se você não entende isso, por favor, desenvolva o seu relacionamento com Ele, a sua intimidade com Ele. Deixa eu te contar outra coisa.
Ele mudou o quadro. Ele mudou o quadro. Ele mudou o quadro não é porque eu bati o pé, não, é porque eu falei assim, olha, foi o Senhor, eu estou tentando, eu estou me relacionando contigo. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente começa a se cercar de pessoas que só falam aquilo que a gente quer ouvir. Está vendo que a gente está no erro? Está vendo que a gente está caminhando numa direção que não agrada a Deus? Está vendo que nós estamos caminhando numa direção que Deus não quer para nós, mas nós queremos insistir. E a nossa insistência faz a gente agregar pessoas ao nosso redor que validam o nosso erro, a nossa direção errada. Isso quando a gente mesmo sabe que é errado e a gente fica perguntando aos outros. Mas o que você acha? Você quer ver uma coisa muito interessante? Um dia alguém virou para mim e falou assim, pastor, eu quero fazer uma tatuagem. É pecado? Eu falei assim, se você não tivesse certeza disso, você não estaria me perguntando. Você quer que eu diga para você que não é pecado, para que depois, o dia que Deus cobrar de você, seja lá o que você fizer, você vira e fala assim, mas o pastor falou que não era pecado. Você só quer alguém para tirar a responsabilidade de si e transferir para outro. É típico daquele que tem dificuldade de assumir a consequência das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões. E aí falou assim, ué, pastor, mas não está na Bíblia. Eu falei assim, tem um monte de coisa que não está na Bíblia, mas Deus não aprova. Mas como é que eu vou saber se Deus aprova ou não? Lendo a Bíblia. Como assim, pastor? Romanos capítulo 12, verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Aí eu perguntei assim, este é um comportamento e o costume, não vos conformem. Bota a NVT, que fica facinho de entender. Bota a NVT, vai. Nova versão transformadora. Bota aí, não imitem o comportamento e os costumes deste. A pergunta, toda vez que o nosso coração desejar fazer alguma coisa que a gente percebe que foge da nossa realidade, daquilo que Deus tem para a gente, nós deveríamos perguntar, esse é um comportamento e o costume do mundo, daquele que é salvo ou não? De quem é esse comportamento? Aonde isso é normal? Aonde isso não tem nada a ver? Aonde está tudo bem fazer isso? É um comportamento, é um costume do mundo? Então, vamos lá. O que a Bíblia fala sobre comportamento com o mundo? O que a Bíblia fala sobre esse relacionamento com o mundo? Porque a gente só imita aquele que a gente tem afinidade, é ou não é verdade? Um dia eu vi um pregador vindo aqui, uma pessoa ministrar, e aí eu vi aquele homem ministrando, e falei assim, nossa, mas ele é a cópia, igualzinho, parece até o Wallace pregando. E amigo do Wallace. Ué, tem alguma coisa demais ele imitar o amigo dele? É amigo dele. É quem a gente tem afinidade. Quando eu comecei a ministrar a palavra, alguém virava para mim e falava assim, nossa, mas você parece o pastor Manuel. Eu falei assim, porque é nele que eu me inspiro. A gente só imita aquilo que a gente tem afinidade. Com quem está a nossa afinidade? Porque a Bíblia diz que a intimidade com o mundo, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se eu estou confortável em imitar o mundo, é porque eu não estou me relacionando com Deus. Porque se eu me relacionar com Ele, isso vai me gerar incômodo, vai me gerar desconforto. O Espírito Santo vai falar comigo, eu vou saber identificar. Agora, se não, aí o texto final de 2 Timóteo, capítulo 4, vai dizer, e como sentirão coceiras no ouvido e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. O que é fábula?
Fábula é aquilo que não é real, é fantasioso. Por exemplo, quem aqui acredita em sereia? Ninguém, né? Até hoje ninguém capturou uma para provar que é verdade. Nem acharam lá uma espinha lá, né, de fossilizada, de meio peixe, meio ser humano. Até hoje ninguém encontrou alguma coisa para provar que aquilo é verdade ou não é verdade? Eu não sei de uma coisa, baleias existem, agora sereias... Quem aqui acredita em dragões? Você acha que tem aqueles dragões que nem de Game of Thrones, que cospe fogo, gelo? Você acha? Fábulas. Até que se prove o contrário. É fábula, é mito. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está alimentando a nossa alma. O único lugar onde a gente encontra uma verdade incontestável é aqui, ó. Está aqui. Está aqui. E quando nós vamos olhar a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus é o único alimento que sacia plenamente o ser humano. Nós vamos ver que em João capítulo 6, verso 35, nós vamos ver que ele vai dizer: eu sou o pão vivo, o pão que desceu do céu. Nenhum prazer do mundo é capaz de preencher o vazio do coração humano. Nenhum prazer. Nenhum prazer. Nada nessa vida é capaz de preencher o vazio que só cabe o Senhor Jesus na nossa vida. Nós vamos ver que religião sem Cristo deixa fome. É bacana a gente ter um bom som, é bacana a gente ter boa iluminação, ter um bom telão, um bom instrumento, ter boas poltronas. É bacana a gente ter um lugar onde a gente se reúne, onde é confortável, tem um ar-condicionado. É legal, mas a gente precisa entender uma coisa: se Jesus não estiver aqui, tudo não vai passar de uma experiência emocional. Tudo não vai passar de uma experiência sensorial. E a igreja de Cristo não é para promover uma experiência sensorial, ela é para apresentar a Cristo. Tudo aqui é sobre Ele, para Ele e com Ele. Só Ele é o pão da vida. Só que esse pão da vida, a gente não pode se alimentar dele 2 vezes na semana, ou só quando a gente tem os nossos encontros no PG, não. Vamos lá. Todos almoçaram essa semana toda, fizeram pelo menos uma refeição essa semana toda. Quem aqui está no jejum de 48 horas, de 24 horas? Se tivesse... Uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está com muita fome é a irritação. E durante a irritação, aquela pessoa, tem gente que, se deixar, parece até que está manifestada. É ou não é verdade? É verdade. Porque parece que ela entra num estado assim... parece que as células começam a se devorar e ela entra numa compulsão. É quase como se fosse uma... Como é que é quando a pessoa... A abstinência. É por isso que é importante o jejum. Sabe por que é importante o jejum? É porque você, subjugando a carne a Cristo, ao Espírito. Você faz o jejum, porque jejum sem oração, jejum sem propósito é só dieta. Tem que ter propósito. Eu estou subjugando esta carne, eu estou dizendo para ela o seguinte: a natureza, a necessidade dela não é maior do que o domínio do Espírito Santo de Deus sobre ela. E eu não estou fazendo isso para ficar overpower, eu estou fazendo isso para dizer que eu sou dependente
dele, que eu vivo para ele. A gente não ora horas, faz campanhas de oração, jejum, para ficar, sabe, que nem super saiyajin, não. Entendeu? A gente não faz isso para ganhar super força, que quando você passar e falar assim, nossa, agora quando eu olhar para o endemoniado, só um olhar meu. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, era para ele estar olhando, o adversário olhar e passar longe dele. Deixa eu te falar, foi nesse dia que o adversário se aproximou dele. Porque o adversário sempre vai querer desconstruir aquilo que nós estamos construindo com Deus. Jesus estava subjugando a carne para alinhar a sua intimidade com o Pai, para dizer que a carne não tinha poder sobre ele. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aquele é o maná de Deus para a nossa vida. Só que ele é o maná de Deus para a nossa vida diário. Diário, com esse alimento, sabe? Com a força desse alimento que ele é que nós enfrentamos as grandes lutas. Porque, vamos lá, quem aqui está passando lutas? E deixa eu perguntar, quem está passando lutas internas? Está fazendo força para fazer a vontade de Deus e o tempo todo a carne está tentando te distanciar de Deus, mas você está lutando para se aproximar de Deus. Eu sou o único nessa batalha? Será que eu sou o único que luto? Que estou lutando contra a minha própria natureza? Será que eu sou o único que estou lutando contra aquela natureza adâmica, aquele Adãozinho que eu de vez em quando tenho que botar o pé no pescoço dele e falar assim, eu já te crucifiquei. Eu já renunciei a essa natureza. Mas de vez em quando ele tenta voltar. E quando ele tenta voltar, a única coisa... Aí eu entendo por que Jesus disse, sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, ele está ao vosso redor. E sabe por que eu tenho que ser sóbrio e vigilante? Porque o adversário está sempre com uma mão estendida para aquele Adão, para trazer ele de volta, para tentar me afastar de Deus. Mas eu preciso, a mais do que fazer força para me distanciar do pecado, eu preciso fazer força para me aproximar de Deus. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu cumpro aquilo que Paulo disse, deixando para trás as coisas que lá ficam. Eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Nós vamos ver que a fome da alma, nos dias de hoje, vivemos dias que o corpo se alimenta, mas a alma está definhando. Estamos rodeados de abundâncias materiais, mas cercados de vazio interior. As pessoas tentam saciar a sua fome com sucesso, reconhecimento, relacionamentos frágeis. Você sabia que se a gente não vigiar, até aqui dentro a gente busca o sucesso? O sucesso não é você estar estampado nas capas de revista, ter milhões de seguidores apenas, não. Às vezes, você esquecer o propósito do ministério e só viver pela função, eu quero ser um pastor. Só porque você acha bacana ser pastor, deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, tu há de saber o quanto há de padecer pelo meu nome. O ministério é sacrifício. O ministério não é glamour. Ficam aí romantizando o ministério. Ficam aí dizendo, porque eu vou pregar não sei aonde. Deixa eu te falar uma coisa, como é que você vai pregar lá nos Estados Unidos, e não sei aonde, sei lá, na Itália, só quer pregar em lugar legal? Comece a pregar para o seu vizinho. Vamos começar a pregar para os nossos vizinhos. O nosso testemunho
Ele é maior do que a palavra que sai da nossa boca. É isso. O nosso testemunho precisa ir na frente. A gente não está atrás de reconhecimento. Se você quer ser reconhecido por alguma coisa, você está no lugar errado, porque o lugar de ser reconhecido, como diz aí o pessoal, é no ML. Aqui não, aqui é o lugar de nós nos reunirmos com salmos, com palavra, com louvores, com exaltação ao nome dele. Só que a gente não faz isso sozinho. A gente olha e fala assim: o bem que eu quero para mim, isso que eu quero para mim, eu quero para outros, e eu vou anunciar essas boas novas, eu vou apresentar este alimento. Eu vou apresentar este alimento, eu vou levar esse alimento. Religião sem relacionamento com Deus é só religião. É só religião. E como que é isso, pastor? Naquele dia chegarão diante do Senhor muitos que dirão: em seu nome eu preguei, no seu nome eu curei, no seu nome eu expulsei demônios. E então eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Vamos lá? Quando você tem relacionamento com alguém, você tem amizade com alguém, e você está num círculo de amizade, num determinado ambiente, aquela pessoa chega para você, você chega até aquela pessoa, e aquela pessoa diz que não te conhece, mas você conhece ela, você tem intimidade com ela, você sabe da vida dela, ela sabe da sua vida, você anda com ela diariamente, e se ela diz que não te conhece, é uma ofensa ou não é? Agora, você já ouviu aquela pessoa que nunca teve intimidade contigo, que nunca se relacionou contigo, nunca andou contigo, não sabe nem seu sobrenome, não sabe nem qual é a sua cor preferida, não sabe nem qual é o seu prato de comida preferida. Mas aí, porque ela quer obter alguma vantagem, ela diz assim: eu sou amigo de fulano de tal. Alguém já passou por isso? De alguém usar seu nome para obter vantagem, mas nunca teve nada contigo? Nunca foi seu amigo? Nunca teve nenhum tipo de intimidade contigo? Aqui na terra isso pode funcionar. Para alguém entrar numa festa, pode funcionar para alguém entrar numa empresa, trabalho, pode funcionar para alguém se livrar de alguma enrascada, mas lá no céu não funciona. Lá no céu, a única coisa que vai funcionar é se você teve com ele um relacionamento, se você se alimentou do pão vivo que desceu do céu, se você mergulhou nas águas do Espírito. Não adianta dizer que o conhece, não adianta levantar mortos, não adianta curar enfermos, não adianta expulsar demônios, porque tudo isso acontece através do nome dele. Mas não basta conhecer só o nome dele, precisa conhecer quem ele é, na profundidade dele. Não basta passar na vitrine, e como quem passa na vitrine de uma padaria e vê o pão, e não pega o pão, e não consome o pão. É preciso pegar o pão, consumir o pão, se alimentar do pão, se fortalecer do pão, para que então tenha com ele uma intimidade, porque senão, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Ele não apenas alimenta, ele sustenta. Jesus não promete apenas matar a fome momentânea, mas ele sustenta a vida, porque ele diz: eu sou o pão da vida. E quem comer desse pão nunca mais terá fome.
nunca mais terá sede. Em João capítulo 6, o verso 48 ao 50, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este pão que desceu do céu, para que o que deles comer não morra. Nos dias de desânimo, ele é o pão da perseverança. Nos dias de escassez, ele é o pão da provisão. Nos dias de dor, ele é o pão da consolação. Nos dias de desesperança, ele é o pão da promessa. Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre ele, sobre o Senhor, e ele te sustentará, e não permitirá jamais que o justo seja abalado. Isaías capítulo 46, verso 4, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei, e vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos carregarei, e vos livrarei. Alimento sólido, ele é um alimento sólido, que nos fortalece. É o alimento forte, sólido que nos fortalece. Você quer ver uma coisa? Quando você pega seu bebê e leva no pediatra, o pediatra fala assim: olha, não está preparado para comer alimento sólido. Tem que ser só papinha, tem que ser, olha, tem uma fase que é só o leite materno, tem outra fase que é só a papinha. Aí tem outra fase que o médico, que o pediatra vira e fala assim: agora você já pode começar a dar o feijãozinho, caldinho do feijão, não o caroço do feijão. Bate o feijão, dá o caldinho, dá a papinha. Aí você cresce. Quando você cresce, aí você vai no nutricionista, aí o nutricionista diz assim: agora você tem que ter uma alimentação mais sólida. Tem que ter uma alimentação mais robusta. Uma alimentação que atenda às demandas do seu organismo. Agora você não pode se alimentar se você viver só de biscoitinho maisena, se você viver só de leite, se você viver só de migalzinho. Isso não vai te dar fibra. Você sabia que tem uma linha de estudiosos de você sabe, você entendeu. Essa palavra enrolou, quase que a gente fala em mistério. Mas você sabia que tem uma linha que diz assim, a pessoa vira e fala assim: eu sou vegano. Aí o médico fala assim: eu não sei como é que está vivo. Porque tem que ter assim, sabe? Tem que ter uma carnezinha, tem que ter assim proteína, sabe? Aí o médico fala assim: tem que ter uma proteínazinha, mas você tem uma proteína assim, de carne, uma carnezinha? Não. Eu falei assim: não sei como é que está. Tem uma linha de estudiosos que abomina isso. Carne, querido, é para gente grande. Alimento sólido é para gente grande. Se você pegar uma coxinha de galinha e um pedacinho de carne e der para a criança, ela só vai ficar só sugando a carne, só sugando. Ela não mastiga, só sugando, ela não mastiga. Alimento sólido é para gente grande. Deixa eu te falar, ouvir verdades sem cerimônia é para adulto, para gente madura. Se a gente não está disposto a ouvir assim, ó, o salário do pecado é a morte, a gente ainda está no alimento líquido. A gente ainda está imaturo. Se a gente ainda está naquele... Nossa, o pastor falou que aqueles que não são conhecidos por Deus, a Bíblia diz que é maldito e vai queimar no inferno. É a Bíblia que diz. Nossa, que palavra difícil, dura, que palavra... Meu Deus, que palavra pesada. Você é adulto.
você é gente grande. Deus não nos tem mais por inocente. Não é hora de esmorecer a fé. Veja, João capítulo 6, para a gente encerrar. Versículo 35. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A condição é clara: vir e crer. Não é apenas ouvir falar dele, mas se aproximar e confiar. A fé verdadeira é um ato de mastigar o pão da vida, é viver de Cristo, não apenas sobre Ele. Quando você se alimenta de Cristo, a ansiedade perde força, o medo é substituído por paz, o vazio é preenchido por propósito. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se coloque de pé. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Como é que a gente confia nele? A tempestade está forte. O deserto está escaldante. Mas eu não vou voltar atrás. Eu já me decidi. Eu vou segui-lo. Não importa se é no deserto. Não importa se é no meio da tempestade. Eu já decidi, eu vou segui-lo. Eu vou continuar me alimentando dele. Eu vou estar com ele. Eu vou me entregar a ele. Provai e vede, o Senhor é bom. Só Jesus sacia plenamente a nossa fome. Ele é o alimento sólido da palavra, que fortalece contra as lutas. Quando nós nos alimentamos disso, não é fácil não, queridos. Não é fácil. Às vezes a gente abre a Bíblia, vem o sono, vem o desânimo, vem o cansaço. Às vezes a gente não entende. A gente fala assim, olha, quando entra então naquela parte da genealogia, aí você olha e fala assim, para que botaram isso na Bíblia? Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Até o dia que eu ouvi assim, ó, sabe por que isso está aí? Porque ele trabalha com propósito. E o propósito segue gerações. É por isso que ele está aí. É porque ele quis dizer, olha, ele começou lá, e o propósito dele não terminou naquele homem, foi seguindo Isaac, Jacó, foi seguindo, não começou em Abraão e terminou em Abraão, não. É por gerações. Hoje em dia nós temos uma facilidade, mas há uma luta, e essa luta não é contra o adversário das nossas almas apenas, porque tem situações que o adversário só se aproveita da oportunidade. Existe 2 campos de batalha na vida do cristão: aquele campo que ele luta contra ele mesmo, ele está lutando contra ele mesmo, é a luta interna, a carne se opondo ao espírito, para que, para que o espírito não cumpra o propósito de Deus e a carne viva na carnalidade, se distancie cada vez mais de Deus, nos levando a uma condenação eterna, porque a inclinação da carne é carne, e a carne, ela nos conduz ao pecado, e o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o salário do espírito da vida é o espírito. Aquele que anda no espírito, é diferente. A segunda luta que nós travamos é contra o adversário das nossas almas.
diabo. Nem tudo é o diabo, mas o diabo se aproveita de tudo. Se ele vê uma brecha, ele se aproveita. Se ele vê uma oportunidade, ele se aproveita. Só que se andamos no Espírito, não cumprimos a vontade da carne. E se não cumprimos a vontade da carne, o nosso adversário das nossas almas, o diabo, ele não encontra oportunidade contra nós. Eu quero orar por você que está travando essa batalha. Estou travando essa batalha, pastor. E aí, o que eu faço? Deixa eu te falar, eu não quero apresentar para você uma oração milagrosa. Não, eu já apresentei para você o sermão, aquilo que vai fazer você se fortalecer. Não é a oração que eu vou fazer aqui que vai... Agora você vai sair daqui, eu vou orar e você vai sair daqui, sabe? Over, com aquela força. Não, a oração que eu vou fazer aqui é a oração que Jesus fez pelos discípulos. Pai, eu não peço que os livre do mal, que os tire do mundo. Não peço que os tire do mundo. Não quero que os tire do mundo, não. Eu quero que dê força a eles, livre eles do mal. É isso. Deus não é um Deus super protetor que não nos permite crescer, não. Ele quer que nós cresçamos e venhamos a amadurecer e alcançar a estatura de varão perfeito. E ele entende que o processo faz parte desse crescimento. Ele quer que a gente mude a nossa alimentação. A gente fica só... Se te perguntar o Salmo 91, você sabe de cabeça. Um dia, escuta essa, estava tendo... Eu dou graças a Deus pela vida dos meus pais, que sempre me incentivaram a ler a Bíblia Sagrada. Aí um dia eu fui parado numa blitz. Aí o policial virou para mim e falou assim: você é crente? Eu falei assim: sou. Aí falou assim: então fala um versículo da Bíblia, mas não vale o Salmo 91 e nem o Salmo 23. Aí eu falei assim: não. Aí eu falei: não, então eu vou falar para você o Salmo 16. Aí ele: Salmo 16? Aí eu perguntei: tu sabe o que está no Salmo 16? Aí ele: não. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Deus sabe quem você é, mas você precisa saber quem Ele é. E a única maneira de saber quem Ele é se alimentando dEle. Coloque sua mão sobre o seu coração. Eu não vou pedir para Deus te tirar do mundo, mas eu vou pedir para Ele te dar força para você vencer o mundo. Para você vencer como? Para você ter força como? Dedicando-se à palavra. Leia, nem que seja um capítulo por dia. Tire, nem que seja alguns minutinhos de oração do seu dia. Eu não consigo fazer que nem alguns irmãos que conseguem tirar horas de oração, horas de leitura. Não consigo ainda não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Comece devagarzinho, e Ele vai fazer com que tenha uma sede em você, de que quando você for ver, você vai ser um momento tão prazeroso de intimidade com Ele, que você vai passar horas e nem vai perceber. Porque aquilo que nos dá prazer, a gente gasta tempo sem ser tormento, mas aquilo que nos aflige,
Um minuto é uma eternidade de sofrimento. Ó Deus, eis aí os teus filhos. Tu conhece cada um deles. Agora, Senhor, Tu quer que nós venhamos Te conhecer. Te conhecer não apenas pelo Teu nome, por aquele que nós invocamos o nome e Ele responde. Não, Tu queres que nós Te conheçamos na Tua essência, na Tua intimidade, Deus. De tal maneira, Senhor, que ao levantar da nossa cama, o nosso primeiro falar seja para Ti. Que ao sentar à mesa, que a nossa refeição seja para Ti. Que o nosso respirar seja inspirado por Ti. Que a nossa vida seja extensão do Teu cuidado. Oh Deus, que nos chame de loucos, que nos chame de alienado de qualquer coisa, mas que não venhamos ser conhecidos como alguém que não conhece a Ti. Espírito Santo, provoca uma sede na Tua igreja, na Tua noiva. Provoca uma fome do pão da vida, de tal maneira que venhamos recorrer somente a Ti, que és o pão da vida. Tu és o pão da vida que nos sustenta. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade, estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade, estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento. Wesley, olha para mim. É reconciliação? Então levante suas mãos ao Senhor. Deus, Tu não erra endereço, Tu não erra nome, Tu não erra propósito. O que Tu queres conosco não é algo passageiro, é para a eternidade. Deus, Tu não errou quando escreveu o nome do Wesley no livro da vida. Tu estava apenas esperando o dia dele decidir retornar para Ti, ó Pai. E esse é o dia. A caminhada dele, provavelmente como a nossa, não vai ser fácil. Mas, ó Deus, assim como Tu levantaste pessoas para nos segurar as nossas mãos e nos ajudar a continuar a seguir no caminho que Tu és, assim como Tu levantaste pessoas para nos ensinar a nos alimentar do pão da vida, Deus, levanta um exército poderoso, um exército com
segurar a mão de outro, ó Deus. Porque, ó Deus, nós te agradecemos. Porque a tua palavra não é frustrada. A tua promessa não se frustra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque temos a consciência que estamos nas tuas mãos. Quebrados ou inteiro, o importante é estar na mão do olheiro. Porque na mão do olheiro ninguém pode tirar, ó Deus. Leva-nos em paz, Senhor, em segurança. Guarda-nos, livra-nos. Que esta palavra possa ser ruminada. Que esta palavra venha a ser mastigada. Que esta palavra, Senhor, venha como espada, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Oh Deus, que essa palavra traga existência o sobrenatural de Deus. Seja a palavra rema. Levará show. Levará caravácia. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Espalma as vossas mãos. Me pediram para dar um recado. Se você já fez sua camisa da festa, depois procure na secretaria para acertar o valor. A graça. A mesma graça que Paulo. E Paulo, depois de se queixar de um espinho na carne, essa graça que ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta. A graça que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor que em João capítulo 3, verso 16 é declarado que o Pai amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu Filho. O amor de Deus, a comunhão gerada pelo Filho na cruz do Calvário, seja com cada um, não apenas hoje, mas diante da mesma promessa que o Filho nos fez, que esteja conosco todos os dias até a eternidade. Amém.